Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à presente sessão extraordinária. Peço aos vereadores que assinem o livro de presença. Peço, senhores vereadores, que registrem a presença no sistema eletrônico. Havendo o número legal, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária do primeiro exercício da 18ª legislatura sobre a proteção de Deus em nome da pátria. Dando início aos trabalhos, peço para que seja lida a ata da 6ª sessão ordinária desse exercício. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata, já com cópias afixadas na portaria e colocadas no site da Câmara. Coloco a ata anterior em votação pelo sistema eletrônico. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica aprovada a ata da 6ª sessão ordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores. Dando início à fase da ordem do dia nessa sessão, peço que seja lido o item primeiro da sua pauta. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui em especial o público presente, também o público que nos acompanha pelo site da Câmara, pelo YouTube. Uma boa noite a todos. Importante a sessão de Câmara dessa noite para todos. Edital de convocação ao senhor presidente Fernando Daniel Coppola. Faço saber aos senhores vereadores que fica convocada uma sessão extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia: deliberação da ata da sexta sessão ordinária desse exercício, apreciação em único turno do projeto de lei número 9/2025 do Executivo, que dispõe sobre a revogação da lei municipal 2295/2024, que dispõe sobre a instituição
de loteamento de acesso controlado e de concessão de direito real de uso dos bens públicos do solo no município de Igaratá e da outras providências. Apreciação em único turno do projeto de lei número 10/2025 do Executivo, que dispõe sobre a alteração e a nova fixação do subsídio mensal dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Câmara Municipal, 28 de abril de 2025, Fernando Daniel Coppola, presidente. Foi apresentada uma carta do presidente da Associação dos Proprietários do Portal de Igaratá. Peço que seja lida a carta. Câmara Municipal de Igaratá, aos cuidados do presidente e nobres vereadores. Assunto: apoio institucional à plena aplicação de Lei Municipal 2295/2024, conversão de loteamento em condomínio. Prezados senhores, a Associação de Proprietários do Portal de Igaratá, entidade regularmente constituída e atuante na gestão do loteamento Portal de Igaratá, vem respeitosamente solicitar o apoio formal desta Casa Legislativa para garantir a plena e efetiva aplicação da Lei Municipal 2295/24, que autoriza a conversão de loteamentos regulares em condomínios no município. A associação já deliberou internamente, aprovando a conversão com ampla adesão dos proprietários, encontra-se em fase de abertura do processo administrativo junto à Prefeitura. Diante de eventuais movimentos do Poder Executivo para destruir ou revogar a norma, solicitamos a manifestação pública e formal da Câmara em defesa da legalidade, da segurança jurídica e do direito adquirido dos proprietários do Portal de Igaratá, bem como o compromisso desta Casa em manter, aplicar a referida lei. Certo do apoio dos nobres vereadores, a vontade legítima da comunidade, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rodolfo Lins de Queiroz Melo, presidente vigente da Associação de Proprietários do Portal de Igaratá. Como já foi lido em sessão nessa casa, coloco o projeto de lei 009/2025 do Executivo em discussão. O vereador Gilmar pediu para ler o projeto, então peço que seja lido o projeto 009/2025. Ofício do senhor presidente, ofício número 9. Desculpa, ofício é o projeto de lei número 9. Projeto de lei número 9, de 14 de abril de 2025, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 2295/2024. Senhor Gabriel Gomes Priante Jesus, prefeito do município de Igaratá, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Igaratá aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 2295/24, retroagindo os seus efeitos desde sua promulgação. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes no vigente orçamento, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 14 de abril, Gabriel Gomes Priante de Jesus, prefeito municipal. A presente proposição visa revogar a Lei Municipal número 2295/24. Essa legislação teve origem num projeto de lei protocolado pelo Poder Executivo em 18 de novembro de 2024 e contém vícios formais e sanáveis, tanto no que concerne o rito extraordinário adotado para a votação, quanto pela ausência de audiência pública. Solicitada, a Subprocuradoria-Geral da Justiça instaurou o procedimento de inconstitucionalidade da mencionada lei por meio de processo e encaminhou o ofício ao Poder Executivo questionando sobre as providências que seriam adotadas como forma de correção e dever de ofício. O prefeito municipal respondeu que encaminharia projeto buscando revogar a lei. As leis que versam sobre o uso e parcelamento do solo urbano devem ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas, garantida a participação da população e de entidades comunitárias. Sem adentrar o mérito da lei, impugnada a ausência de audiências públicas antes da aprovação da lei municipal, impugnada atrás
disponível para atribuição de legalidade e legitimidade do processo legislativo, especialmente como no caso em apreço quando a participação popular exigida por norma constitucional ou regimental. Se a legislação ou regimento interno da Casa Legislativa exigir audiência pública antes da votação de determinado projeto, exemplo, leis que afetam o meio ambiente ou planejamento urbano, sua ausência torna a aprovação irregular. Diante do exposto, a aprovação deste projeto representa uma resposta à comunidade e subprocuradoria do Estado de São Paulo no que concerne a correção, revogando-se a legislação municipal que foi aprovada sem observância de procedimentos formais e legais da Lei Municipal 2295/24. Igaratá, 14 de abril de 2025, Gabriel Gomes Priante Jesus, Prefeito Municipal. Coloco agora o projeto de lei 009/2025 do Executivo em discussão. Com a palavra o vereador Albert. Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento demais vereadores, funcionários dessa casa, ao público que nos assiste via internet, ao público que está aqui presente, sejam todos bem-vindos. Feliz com a presença aqui, né, dos moradores aí dos bairros. A gente vai votar aqui hoje o projeto /2025, projeto 9, que revoga a lei número 2295 de acesso controlado. Lei aprovada em dezembro de 2024, no período aí de recesso da Câmara, onde inclusive detectei aí a falta de audiência pública para que as pessoas participassem, para poderem aí colocar a sua opinião a respeito, inclusive no final da administração Elzo, né, deixando essa lei para ser discutida pelo atual prefeito. Por que eu digo isso? O Poder Executivo pedindo a revogação dessa lei por um motivo óbvio aqui, falando sobre um despacho emitido pelo Ministério Público encaminhado para essa Casa de Leis e também para o Poder Executivo, onde eles determinam aí a realização das seguintes diligências. Primeiro, notifica a Câmara Municipal para que apresente manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no projeto acima, informações sobre as providências que serão tomadas, informações sobre a sua vigência atual alteração e a remessa de seu texto e cópia do processo legislativo. O que a Câmara respondeu? Respondeu que a responsabilidade é do Poder Executivo. O que o Poder Executivo está fazendo? Primeiro, diante aqui do que fala o despacho, manifesta sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto dessa lei e as informações sobre as providências que serão tomadas. Quais são as providências? Providências é essa lei, né, encaminhada aqui para ser votada, esse projeto de lei. Primeiro, por quê? Pergunta aqui para vocês. Quanto tempo existem as portarias em Igaratá? Essas portarias, elas estavam baseadas nessa lei 2295? Não. Essa lei está sendo discutida no MP. Vou dizer para vocês, hoje a portaria, da forma que está, elas estão garantidas a permanecer do jeito que encontra hoje. Vamos dizer que amanhã, ao se enquadrar nessa nova lei, essas portarias, o que pode acontecer com elas? Se for julgado que
é inconstitucional essa lei e as portarias que estiverem enquadradas nela podem ter certeza que vão ser derrubadas. E isso conforme a decisão judicial que já está correndo através aí do MP. Então, deixo aqui registrada essa questão. E quero também deixar aqui o registro sobre a questão da gente falar de bairros. Hoje nós temos o Águas de Igaratá, que é um condomínio. Nós temos o Paraíso, nós temos o Canto das Águas, enfim, bairros que foram denominados nessa Câmara. Se nós não aprovarmos a revogação dessa lei, nós vamos estar abrindo outros precedentes para outros bairros. Boa Vista, vamos colocar portaria. Água Branca, vamos colocar portaria. Enfim, esses precedentes vão estar aí. Então, deixo registrado aqui, primeiro, a minha responsabilidade como vereador na questão de ser a favor da revogação da lei, porque se amanhã ou depois derrubarem uma portaria, eu não quero ser o responsável por isso. E vou deixar um exemplo claro aqui. Por causa de falta de comprometimento da Câmara Municipal, quando o exemplo básico que os moradores hoje sofrem com o pedágio. Esse pedágio ele está aí hoje porque ninguém lá atrás foi falar para o governo, quando no período de concessão da rodovia, que não poderia abrir essas questões de precedentes de instalar um pedágio que corta o município. Mas está aí hoje. O povo está pagando. Então amanhã, se vier a acontecer algo com as portarias que estiverem enquadradas nessa lei 2295, infelizmente, devido a ocorrer alguma decisão contrária aí, que é inconstitucional, é isso que vai acontecer. Então a gente está aqui querendo preservar aquilo que já existe e não tem problema nenhum, essas portarias já estão funcionando, e não vai gerar complicação nenhuma, sendo que com a lei esses riscos existem. Então deixo registrado aqui para vocês. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, mais uma vez, nobres colegas vereadores, ao público presente, uma boa noite, ao público que nos acompanha pelo site da Câmara, pelo YouTube, uma boa noite a todos. Uma noite importante, essa sessão de Câmara é importante, onde nós estamos discutindo e vamos votar daqui a pouco esse projeto importante. Eu quero dizer a todos que primeiramente, o vereador Albert disse essa tribuna aqui sobre condomínios. Igaratá, por lei, não existe condomínio. É um bolsão onde o prefeito Elzo mandou essa casa de leis. O prefeito Elzo mandou essa casa de leis em novembro, um projeto onde eu votei a favor, onde virou a lei 2.295, uma lei importantíssima para o município de Igaratá, onde dispõe sobre a instituição de loteamento de acesso controlado e de concessão de direito real de uso de bens públicos do solo do município de Igaratá e da outras providências. Jamais eu vou votar a favor a revogação desta lei, porque aí eu estarei votando contra a população de Igaratá. Jamais eu vou votar contra a população de Igaratá, o povo que votou em mim, o povo que precisa de emprego. Por que jamais eu vou votar contra a população de Igaratá? Hoje,
as portarias, os loteamentos que existem em portaria, conheço todos. Hoje mesmo eu passei em vários. E trabalhadores me pararam, quer dizer, eu tive que parar, trabalhadores me pararam para a gente conversar e disse: Gilmar, e hoje o projeto? Você não vai votar contra a gente? Eu falei: jamais, jamais eu vou votar contra vocês. Primeiro, por que eu não vou votar contra? Porque eu irei votar contra a revogação. Porque essa lei, como eu disse, é importante. Vocês, moradores dos loteamentos que tem portaria, é muito importante para o município de Igaratá. Vocês são muito importantes para a cidade de Igaratá, porque vocês trazem morador lá, bem de vida, o rico, que mora nos condomínios, ele traz dinheiro para a cidade, ele traz emprego para a cidade. É isso que nós precisamos. Por isso, eu vou votar contra esta revogação. Jamais vou votar contra o povo de Igaratá. Então, pode contar comigo. Meu voto é contra a revogação, a favor dessa lei importante, porque vocês trazem dinheiro para a cidade, trazem emprego para a cidade, e é isso que Igaratá precisa. Igaratá precisa continuar crescendo. Conte comigo, meu voto é contra a revogação. Muito obrigado, tenham uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste via internet e, em especial, todo o público aqui presente. É muito importante e a gente fica muito feliz quando a população acompanha as pautas do município. É muito importante. Também quero dar aqui, anunciar aqui a presença da minha irmã, da minha sobrinha e do meu cunhado, que estão aqui presentes. Muito obrigado. Bom, nós somos fazedores de lei, não revogadores de lei. O ano passado, nós votamos essa lei. A Câmara Municipal, nós vereadores, somos soberanos. Então, nós somos fazedores de lei. Essa lei já foi aprovada e protege os condomínios, que tanto emprega famílias no nosso município, traz renda. E eu também, como disse aqui o vereador Gilmar, jamais irei votar contra a nossa população, contra a evolução de Igaratá. Então, com certeza, eu voto contra a revogação dessa lei, porque nós aprovamos, e o vereador, inclusive hoje o prefeito, que é prefeito, anteriormente era vereador nessa casa, junto com o vereador Albert Ursão, que subiu aqui primeiro, e o senhor disse que é tão comprometido com o município, mas no dia da votação o senhor não estava presente. Tanto o senhor como o prefeito não vieram votar. Isso mostra o seu comprometimento. E agora o senhor não votou nesse dia, essa lei, e agora o senhor vem querendo tirar a lei que nós votamos. Então, o senhor está sendo totalmente contraditório. Tá? Então, não a essa revogação, vou continuar lutando, contem comigo, tá? Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui, vamos lutar junto para que o nosso município não sofra um retrocesso e, principalmente, para que todas as famílias que dependem hoje de portarias, que cuidam da segurança de vários dos senhores aqui presentes, que continuem fazendo esse serviço e que traga mais evolução para o nosso município. Esse é o objetivo. Tá?
Então, muito obrigado, uma ótima noite e contem comigo. Com a palavra, o vereador Giliardi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que está aqui presente, boa noite a todos, e também boa noite à população que está acompanhando pela internet. Bom, quero subir aqui nessa casa para justificar o meu voto. Dizer o meu voto também, eu sou contra a revogação dessa lei. Eu discordo da fala do vereador Albert, porque o Ministério Público ele não faz papel de juiz. Ele apenas fiscaliza como a gente também fiscaliza. Então eu discordo da fala dele. E no meu modo de ver, quando a gente votamos essa lei aqui nessa casa aqui, ele era vereador da casa, como o atual prefeito também era. Eles poderiam ter corrido atrás para barrar a lei, para poder fazer audiência pública. Aí eles não se interessaram. Agora hoje a lei foi votada, hoje através dessa lei gera emprego, o condomínio está seguro, o condomínio está lá, o pessoal pagando seus impostos, gastando aqui na cidade. E como que a gente vai ser contra? Pelo contrário, a gente quer que crie melhorias, a gente quer ser parceiro dos condomínios, a gente quer ter a casa aqui de portas abertas para os moradores do condomínio, para os trabalhadores que moram no condomínio também. A gente tem que buscar melhorar as estradas, os serviços, fazer uma parceria. É isso que nós, vereadores, temos que buscar. É marcar mais reunião com os próprios moradores, que eles vão vir com ideias novas para a gente aqui na Câmara, que eles vão trazer melhorias para o município, renda para o município. Então, fica aqui o meu voto, não a esse projeto, e a favor da população. E eu quero dizer... Não tive nenhum morador de condomínio, alguém que chegasse em mim e pedisse para mim votar a favor do projeto. Sempre ao contrário. Todas as pessoas que eu conversei de condomínio, que me ligaram, que eu fui até conversar e fazer visita, pediram para mim manter o projeto. Então, eles concordam com o projeto. Se eles que estão ali, que são beneficiados com esse projeto, estão concordando e estão gostando do projeto, por que eu vou ser contra? Se o Ministério Público lá na frente mudar alguma coisa, a gente vai sentar e conversar. A gente chama a associação, chama todo mundo, vai até eles, e a gente senta e conversa e faz o melhor. Mas é melhor dentro da lei e dentro com vocês participando. Agora, como eu falo para vocês, o vereador na época, o atual prefeito, nem votaram no projeto. Não vieram participar, só o vereador Silva, que era antes da oposição. Aí hoje eles querem revogar. Aí isso daqui me parece, sabe o que é isso aqui? Eu vou falar para vocês. Isso aqui parece mais interesse pessoal do governo. Então vocês podem ter certeza que a gente sempre vai estar com a população. Tchau, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Moacir. Boa noite, funcionários, presidente da Câmara, vereadores, público aqui presente. A gente fica muito feliz de ver a casa cheia assim, devia ser assim toda a sessão, né? O público presente, cobrando, e a gente está aqui para isso, para atender vocês, para procurar buscar soluções. Falar um pouquinho aqui sobre o projeto. A lei 2.295 está de acordo com a legislação federal, que nada mais é que a lei de parcelamento de solo. Sobre o acesso controlado, nada mais é para regularizar as portarias, que não tem regra em relação ao direito de ir e vir. É só se identificar na portaria, nada mais que isso. Então, eu já digo aqui que eu sou contra a revogação do projeto. Tá? Estou com vocês. Tá? As portarias são necessárias para a segurança. Eu não entendi do porquê que esse projeto chegou a essa Casa de Leis, porque o Ministério Público ele só pede informações, tá? Como foi dito aqui, eu acho que tem interesses maiores aí,
porque o Ministério Público ele só pede informações, ele não fala que a lei é inconstitucional, a lei é constitucional. Então, estou com vocês aqui hoje, tá? Sou contra a revogação do projeto. Meu muito obrigado a todos pela presença aqui, uma boa noite. Mais algum vereador? Queria pedir para o vereador Giliardi assumir a presidência. Boa noite a todos mais uma vez. Continuando os trabalhos, está com a palavra o vereador Fernando Coppola. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença aí de todos que aqui estão presentes, né? Tem moradores do Três Marias, Paraíso de Garatá, Portal de Garatá, Águas de Garatá, Vale das Montanhas, Porto Alpina, Recanto Sossego, entre outros, né? Então, meu muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos votar aqui um projeto de extrema importância, que é a retirada do projeto que, ao meu ver, é um retrocesso para o município. Hoje os moradores dos condomínios procuram segurança e autonomia para fazer o melhor para os seus moradores, e votando a favor dessa retirada do projeto, iremos retroceder ao invés de avançar. O que o Ministério Público fez foi apenas solicitar uma informação para a gente, onde nós explicamos o nosso posicionamento, e como eu já votei a favor da lei que transforma os bolsões em condomínios lá atrás, eu hoje com certeza vou votar contra o retrocesso. Vou votar contra esse projeto de retirada do PL 2295/24. O mais curioso de tudo, como os outros vereadores aqui falaram, né, é que na votação do projeto em dezembro do ano passado, o então, na época, vereador Gabriel e o vereador Albert, que justificou aqui, que solicitou audiência pública, que solicitou informações do projeto, nem sequer apareceram aqui na casa. E eu, naquela sessão, nós esperamos aqui mais de 30 minutos, né, vereador Moacir? Você era o presidente, para ver se chegavam e nem chegaram e não deram satisfação. Então, o que eu acredito que a preocupação não era tanta. Agora, eu não entendo por que agora a preocupação é tanta, né? Então, eu também acredito que seja algo, essa retirada desse projeto seja algo de cunho de interesse pessoal. Então, contra o retrocesso, a favor da segurança dentro dos condomínios, irei votar não para esse projeto. Meu muito obrigado. Agora coloco o projeto de lei 009/2025 do Executivo em votação nominal. Peço, senhores vereadores, que registrem seus votos no sistema eletrônico. Fica, portanto, rejeitado o projeto de lei 009/2025 do Executivo por 6 votos a 3 em um único turno. Peço que seja lido o item segundo da pauta da ordem do dia dessa sessão. Item segundo, única discussão e votação da emenda aditiva ao projeto de lei. Item segundo, única discussão e votação da emenda aditiva feita ao projeto de lei número 10,
do Executivo, autoria vereador Albert, assunto acrescenta a expressão caput do artigo 1º do projeto. Protocolado em 29/4, leitura em plenário, se dar 30/4, quórum maioria absoluta, votação nominal. Coloco a emenda aditiva em discussão. Continua em discussão. Agora coloco a emenda aditiva do vereador Albert em votação nominal. Peço aos vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, aprovada a emenda aditiva do vereador Albert feita ao projeto de lei 010/2025 do Executivo por unanimidade dos vereadores em um único turno. Essa dispensa da leitura da redação final, senhor presidente. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a redação final para o referido projeto. Peço que seja lido o item 3º da pauta da ordem do dia dessa sessão. Item 3º, única discussão e votação do projeto de lei número 10, autoria executiva, assunto que dispõe sobre alteração e nova fixação do subsídio mensal dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Fixa os subsídios mensais dos conselheiros tutelares e na referência 10, cujo valor é de R$ 2.975,79. Protocolo em 16/4, leitura em plenário, ocorreu em 23/4, anexos. Estimativa de impacto orçamentário financeiro, parecer jurídico, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, quórum maioria absoluta, votação nominal. Como já foi lido em sessão nessa casa, coloco o projeto de lei 010/25 do Executivo em discussão. Continua em discussão. Agora coloco o projeto de lei 10/2025 do Executivo em votação nominal. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei 10/2025 do Executivo por unanimidade dos vereadores em um único turno, já com emenda incorporada e com redação final dispensada. Caso haja convocações de mais sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência pelo site da Câmara e pelo WhatsApp. Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus, está encerrada a sessão.